Boa noite, meus amigos. Estou gravando esse vídeo aqui só para fazer uma pequena correção do resumo que eu dei anteriormente sobre essa matéria de gestão de materiais e patrimônio. Quando eu falei sobre aquelas fases do sistema de suprimento de material, no vídeo anterior eu tinha dito que eram 13 fases, mas revisando a matéria eu me equivoquei. São 16 fases, tá? Lembra que eu fiz até uma mnemônica e achei interessante o pessoal fazer, se conseguir também gravar essa mnemônica? Então, eu tinha colocado apenas com 13 fases, mas na verdade são 16. Faltou as 3 últimas fases, que era a fase de alienação, né, inventário e auditoria, que as 3 últimas fases ficou faltando. Beleza? Então a mnemônica não mudou não, continua a mesma coisa, como vocês podem ver aqui, né? Vocês podem ver esse papel que eu estou mostrando a vocês aqui, né? Aqui está a mnemônica que eu peguei as iniciais de cada fase. A mnemônica que eu criei aqui é LC, DOA, PRDR, ICM, Bahia. O LC eu botei como Luiz Carlos. Luiz Carlos DOA, PR é o que? É a sigla de pastor. Então Luiz Carlos DOA pastor, DR é a sigla de doutor, ICM eu botei como Igreja Cristã Maranata da Bahia. Então Luiz Carlos DOA pastor, doutor, a Igreja Cristã Maranata da Bahia. Beleza? Essa é a mnemônica. Luiz Carlos DOA pastor, doutor, a Igreja Cristã Maranata da Bahia. E aí cada letrinha dessa é a inicial de uma fase do sistema de suprimento de material da Polícia Militar. O L é a fase de levantamento da demanda, né, que eu já expliquei para vocês essa fase, que vai definir as unidades, as quantidades, os materiais previsíveis e os que utilidade provável. O C vai falar da classificação da despesa. O C, que é o segundo aqui, ó, classificação de despesa. Depois da classificação de despesa, se ela é permanente ou se é de consumo, né, vai ser o que? A terceira fase, que é a descrição para aquisição. Nesse Dzinho aqui é a terceira fase, né, do sistema de suprimento de material, que vai ser descrito o material para aquisição. Qual o material que você vai querer, com as suas características. Depois da descrição é o orçamento inicial, que é o Ozinho aqui, ó. Esse Ozinho aqui, orçamento inicial. São feitos 3 orçamentos iniciais para ter uma base do valor do produto, né, e subsidiar o sistema licitatório e também ver se está de acordo com a reserva financeira que tem na polícia. Depois dessa quarta fase de orçamento inicial, passa pela fase da autorização do ordenador de despesa, que é esse Azinho aqui, ó. Então o ordenador de despesa, que é o comandante geral, já falei para vocês, vai autorizar ou não a compra desse material. Ele autorizando, vai para a sexta fase, que é o processo é o Pzinho aqui, ó, processo de aquisição. Esse processo de aquisição, eu já falei para vocês, que geralmente ele vai se dar por licitação, né? E ele pode ser também por compra direta para materiais de até R$ 17.600, mas preferencialmente licitação, processo de aquisição. Passou o processo de aquisição, a próxima fase é o que? Recebimento, que é o Rzinho aqui, recebimento, R. A fase de recebimento tem um recebimento provisório, né? Feito pelo, já falei para vocês, né? O gestor do contrato, o chefe do almoxarifado ou algum representante do almoxarifado quando o material for entregue no local onde vai ser a sua utilização. E depois é feito o recebimento definitivo. O provisório só confere se o material está de acordo com a nota fiscal. O definitivo confere qualidade, características, está tudo conforme especificado. O definitivo eu falei para vocês que é feito por uma comissão, né? E eles têm um prazo de 15 dias para fazer o recebimento definitivo. Depois dessa fase de recebimento, vem essa fase aqui, ó, o Dzinho aqui, ó, que é a fase de descrição para cadastro. Então é feito toda a descrição do material para que seja feito um cadastro dele no sistema. Entendeu? Então a descrição para cadastro. Observe que tem 2 fases de descrição. Tem essa de descrição para cadastro e tem a fase lá, a terceira fase, que é descrição para aquisição. Não confunda uma com a outra, tá? Depois da fase de descrição para cadastro, vem a fase de registro e tombamento, que é esse Rzinho aqui, ó, registro e tombamento.
O registro, no momento, é a mesma coisa. É quando é gerado aquele número. É um número que é gerado para patrimônio da polícia, para bens permanentes, que segue o material a vida toda. Como se fosse um número de identidade. Né? Quando nós nascemos, né, o ser humano ele tem o seu registro de nascimento, que acompanha, né, pela sua vida toda até o casamento. É feita essa troca, pela certidão de casamento. Então, o material que entra na polícia é feito também um registro e ele tem um número que acompanha ele durante toda a sua vida útil. Tá? Então, esse registro, que também é conhecido como tombamento, tá, gente? E uma exceção para falar aqui dessa fase, só não é feito registro de tombamento em materiais que foram emprestados, cedidos ou por contrato e convênio com carência. Porque material emprestado e cedido, ele tem um tempo. Ele não é definitivo da polícia, ele foi apenas emprestado e cedido por um tempo, depois ele vai retornar ao seu dono. Então, por que vai fazer um tombamento desse material se ele não pertence à polícia, ele só está emprestado ou cedido? E os contratos de convênio com carência também não faz o tombamento, beleza? Lembrar dessa exceçãozinha aí. Depois da fase aí de de registro e tombamento, desculpa, vem a próxima fase, que é a identificação do patrimônio. É esse izinho aqui, ó. Identificação do patrimônio. O que é a identificação do patrimônio? É a colocação daquela plaqueta no material. Então, o registro de tombamento ele gera um número, uma plaquetinha, essa plaqueta geralmente de alumínio que vocês veem aí nos materiais, né, afixado nos materiais, nos bens patrimoniais. E o ato de eu pegar aquela plaqueta e colocar no material é a identificação patrimonial, essa fase de identificação patrimonial. Passou essa fase aí, vem a fase também do cadastramento patrimonial, em que o material ele é incorporado, né, no SIGEFS, que é o Sistema de Gestão de Finança Pública. Então essa fasezinha aqui do C aqui, ó, após a identificação material, é feito o cadastramento patrimonial. O material é incorporado no Sistema de Gestão de Finança Pública, que é o sistema contábil, né, pela Diretoria de Finanças. E depois dessa fase de cadastramento patrimonial, é feito também a movimentação de bens. Esse Mzinho aqui, ó, M, movimentação de bens, que são aqueles 5 tipos de movimentação que pode acontecer que eu falei com vocês, que é no âmbito da OME, né, dentro da mesma OME, entre OMS diferentes, a movimentação para manutenção ou empréstimo, a movimentação por redistribuição e a movimentação por doação, quando o material ele é doado, né? Ele vai ser doado da polícia para fora. Então é feita essa movimentação, beleza, gente? Então não esquecer desses 5 tipos de movimentação. Depois dessa fase de movimentação, é a fase de baixa patrimonial, que é esse Bzinho aqui. No vídeo passado eu tinha finalizado aqui e tinha esquecido de colocar essas 3 últimas fases. E agora eu estou corrigindo, acrescentando para vocês, tá? Então, é feita a baixa patrimonial dos materiais nessa fase. Só que essa não é a última fase. Após a baixa patrimonial, tem a fase de alienação. Eu já expliquei para vocês que a fase de alienação é quando passa o direito de propriedade do material para outro. E quem faz essa fase de alienação é o GEPAI da SEGER, é o grupo GEPAI da SEGER, tá? Que é responsável pela alienação. Nessa fase de alienação, o material que está em desuso para a polícia, ele vai entrar em leilão, para ser leiloado, tá bom? Depois da fase de alienação, é a fase de inventário, esse Izinho aqui, ó, I de inventário. Nessa fase de inventário aqui, existem 5 tipos de inventário também, que vocês têm que lembrar. Igual eu disse que existem 5 tipos de movimentação, só você lembrar 5 tipos de movimentação, 5 tipos de inventário. Que é o inventário inicial, quando uma OME ela é criada. Se tem a inicial, logicamente tem a de encerramento. Como uma OME ela é finalizada, deixa de existir. Tem também o inventário anual, né, que é feito todo ano, o inventário por setor, a cada 3 meses, e o inventário quando é a troca de comando. Quando um comando ele assume a OME, é feito um inventário. Só lembrando aí que o anual tem que ser enviado, o inventário anual,
até o dia 30 de abril de todo ano. É enviado para a DAO os registros que foram feitos. E essa fase de inventário, ela nada mais, nada menos, ela só confere o registro físico com o registro contábil. Se vai bater o registro físico contábil e faz as devidas alterações, beleza, gente? Só lembrando isso daí, tá? E depois a fase de inventário, aí sim, que é a última fase aqui, o Azinho, que é a fase de auditoria. Né? O comandante-geral criou uma comissão de auditoria patrimonial para fazer isso, porque é muita coisa o patrimônio da Polícia Militar. E essa auditoria ela é feita tanto a auditoria interna quanto a externa. A auditoria interna pelos próprios servidores da polícia e a auditoria externa pelo Tribunal de Contas, certo? Só lembrando disso daí, tá, gente? Então eu estou corrigindo para vocês aí, né, que o vídeo passado ficou faltando essas 3 últimas fases aqui, ó, que é a fase de alienação, inventário e auditoria. No total dá 16 fases no sistema de suprimento de material, beleza, galera? Então é só isso daí para corrigir para vocês mesmo, que é importante, corrigindo um erro que eu deixei de informar para vocês. Um grande abraço a todos aí, uma boa noite, espero que todos já tenham estudado, tá? E fiquem tranquilos, vão com a mente tranquila amanhã para a prova, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Forte abraço.